Tamanho a notícia para o trabalho e hoje é quinta-feira, dia de falar sobre cultura prevencionista. E o tema que a gente vai trabalhar nessa semana é a questão do risco biológico. Como é que serão que estão essas normas, né, de segurança no trabalho, as famosas NRs? Quem vai falar um pouquinho com a gente é a Érica Reinhardt. Isso. Olha, saiu Dislexia falando corretamente. Que bom que você voltou com a gente, já estava com saudade. A última vez falamos sobre trabalho noturno. Isso. E hoje a gente vai falar sobre essa questão dos riscos biológicos. Exato. Você falou que tem novidade nesse segmento. Como é que essas questões estão mais, problematizadas, estão com mais dificuldade de desenvolver quando o assunto é a questão do risco biológico? Então, na verdade, o risco biológico não é que ele tem exatamente uma novidade, mas ele tem existe sempre um grande interesse, então sempre a gente tem lá na Fundacentro uma série de questionamentos, dúvidas, particularmente sobre questões de insalubridade relacionadas ao risco biológico, né? Então, a insalubridade com relação a esses riscos, ele é descrito para serviços de saúde, né? Que são esse segmento é o que mais traz dúvidas, é o que mais tem questionamento e tal. Esses riscos, eles são descritos, né? Essa questão da insalubridade para risco biológico é descrito no anexo 14 da NR15. Quem trabalha com a área conhece bem a NR15, é uma NR que ela é muito polêmica, né? Tem sempre várias interpretações judiciais, sempre várias interpretações diferentes a respeito, né? Então, sempre trazem, assim, as pessoas sempre trazem mais dúvidas e a gente sempre está tendo que atender a esse tipo de assunto, né? Sempre tem que cobrir esse assunto. A questão do risco biológico hoje, ele está não só na área de saúde, mas ele está em todos os segmentos. Mas o mais forte ainda é a área de saúde? Existe uma interpretação um pouco abrangente demais. Por quê? O risco biológico, aí você tem sim uma atualização em relação à NR15, que é na NR32, que aí é para serviços de saúde, mas a gente pode ampliar o escopo. Essa definição do risco biológico ela é aplicável a qualquer área do trabalho, que é o seguinte, é o risco ocupacional de você contrair uma doença causada por um agente biológico, mais comumente as doenças infecciosas. Então, por exemplo, gripe, tuberculose, né, hepatite B, HIV, né, mas aí a gente poderia incluir dengue, zika, ou ainda, eventualmente, até doenças que são relacionadas à leptospirose, que mais? Parasitas vários, né, então você pode ter a lombriga, por exemplo, que também encaixaria aí. Então, na verdade, se você trabalha com algo e este algo faz com que você aumente a sua chance de contrair uma doença dessas, então eu estou falando de um risco biológico ocupacional, tá? Então, por exemplo, eu sempre posso contrair uma gripe dentro de um supermercado, não é? Só que o que acontece é que a chance, por exemplo, da caixa de supermercado contrair gripe dentro do supermercado enquanto ela está trabalhando, realizando as atividades de trabalho dela, é igual a de ela contrair gripe enquanto ela está dentro do shopping, fazendo compras. Então, eu não posso dizer que este risco é ocupacional, porque ele não é aumentado em relação ao risco em geral das pessoas. Então, existe este problema, porque você não consegue caracterizar o risco como sendo exatamente ocupacional devido à dificuldade de você dizer onde que ele está ocorrendo, né? Porque ele está disseminado na sociedade. As pessoas estão transmitindo na sociedade em geral, por exemplo, o HIV, né? Só que no trabalho, devido àquelas condições de trabalho, eu tenho um risco aumentado. Então, eu vou ter um número maior de pessoas. É assim que eu consigo distinguir. Dentro dos serviços de saúde, eu tenho aqueles que são os riscos já conhecidos mundialmente, a Organização Mundial da Saúde faz campanhas a respeito e tal, que são os riscos do HIV e das hepatites, mais os dois vírus. Mas também, ultimamente, você tem uma campanha mundial para tuberculose, que também é uma doença importante, e no Brasil hoje a gente está falando
hoje existe já um programa para erradicação da tuberculose e serviços de saúde devem participar disso com muito mais ênfase, né? Então, dentro de serviços de saúde, esses riscos, eles são mais bem caracterizados na hora que você vê os números. Você tem que trabalhar aí com epidemiologia para você poder distinguir se o risco é ocupacional ou não. E essa questão de como está sendo utilizado esse conhecimento todo da Fundacentro para ajudar na prevenção e também na prevenção e nos novos direcionamentos de processos com relação à diminuição do risco biológico. De que maneira a gente tem muito pedido de hospitais para utilizarem os materiais que a gente tem produzido com relação à saúde e segurança do trabalho, e dentre outras organizações, me chamou muita atenção essa questão dos hospitais, né? E de que maneira, Érica, isso pode ajudar? Hoje é mais o próprio trabalhador em busca desse conhecimento, é o gestor, é o empresário, quem está atrás desse conhecimento lá na Fundacentro? O que você tem é mais o trabalhador buscando os direitos trabalhistas deles, tá? Agora, para você poder ter uma questão de prevenção, você tem que ter uma atuação em conjunto. Não é possível acreditar que apenas capacitando os trabalhadores, como em muitos ambientes de trabalho ainda é a regra, você acha que é só capacitar que vai dar tudo certo. Não, não é assim. Na verdade, existem custos associados. Então, e esses custos você só vai conseguir realmente bloquear a transmissão desses agentes no ambiente de trabalho se você fizer alterações de ambiente, por exemplo. Você tem que ter áreas especiais, né, que são chamados de isolamentos para determinadas doenças, porque elas são rapidamente transmitidas. A tuberculose é uma. O problema dessas áreas é que as áreas nos hospitais custam caro, né? Então você tem que ter e essa estrutura, você tem que colocar alguns pacientes ali, todos eles têm que ser agrupados de acordo com a mesma doença, eu não posso misturá-los com os demais, mesmo porque o atendimento desses pacientes será diferenciado, vai ter que ter medidas adicionais, né, de prevenção, de proteção do trabalhador que está ali, né, do profissional de saúde, enfim, para que ele não adquira aquela doença. Para você poder também colocar esses pacientes nessas áreas especiais, por exemplo, você tem que ter uma identificação muito rápida do possível paciente que possa ter essa doença, porque em várias circunstâncias essas doenças você as está transmitindo sem nem saber, sem nem ter sintoma. Justamente. Então, tem que haver uma identificação muito rápida. Ou seja, difundir mais o conhecimento sobre que tipo de características a gente identifica na Regina se ela tiver com tuberculose. Exatamente. Então, esta é uma capacitação... Tuberculose, mas tem a AIDS e tem várias outras coisas, né? É que o HIV, por exemplo, você não vai, a pessoa que é HIV positivo, ou mesmo que tenha doença AIDS, você não vai separá-la. Você não pode fazer isso, inclusive, porque isso é ilegal. Você não vai separá-la por esse motivo, senão... Mas você vai conscientizar os agentes que vão tratar dela com todo amor e carinho e atenção e profissionalismo que assim fizerem, em juramento, inclusive, de formação, de maneira que ele também se previna. Pois é. Que previna o contato com os demais, né? Sim, mas essas doenças de contato, de transmissão no contato com o sangue, né? Essas doenças, na verdade, você assume uma postura diferente em relação a elas. Não é a questão biológica. Não. É assim, você assume que todos os pacientes têm essas doenças. Você não vai identificar um por um. É o contrário. Nesse caso, você tem que tratar todos os pacientes, atender todos os pacientes como se eles tivessem essas doenças. Nossa, que bacana, né? Eu não tinha pensado sobre isso dessa forma. Então, para essas doenças, HIV, hepatites, essas doenças de transmissão sanguínea. As outras... Pneumonia... Não, então, as outras, a pneumonia, ou mesmo a tuberculose, ou ainda diarreias, enfim, algumas outras, aí você tem que identificar, você tem que suspeitar dessas doenças, você tem que ter uma ideia, uma noção de que tipo de agente que pode estar causando, e você
dependendo da circunstância, você vai isolar este paciente. Então, aí é diferente. Num caso, você tem que ter uma suspeita da doença. E na outra, você tem que tratar todo mundo como se tivesse. E é uma coisa tão séria que, para você ter uma ideia, o Brasil volta a ter epidemias, né, de bronquiolite. E a bronquiolite que atinge as crianças, todos nós temos o contato com o vírus e ninguém está sentindo absolutamente nada. E a criança, porque ela não tem ainda mecanismos de defesa do seu organismo, ela tem contato com aquele vírus e ela já pegou bronquiolite, porque se pega no ar, né? Sim, mas nesse caso, essa é uma daquelas doenças Que também não adianta. Não, que você vai ter muito menos uma importância do ponto de vista para o trabalhador. Por quê? Porque ele vai ter uma resistência, ele já vai conseguir lidar melhor com esse tipo de doença, né? Então, de forma geral, vamos supor as gripes, né? Então, ou ainda, a boa parte da população tem o herpes labial, por exemplo. Isso aí não te traz nenhum... O mesmo risco à saúde enquanto profissional do que... Exatamente. É mais de paciente para paciente o cuidado. Isso, então. Aí é outro departamento, digamos assim. É o que se chama de qualidade do atendimento, segurança do paciente e tudo mais. Mas, assim, do ponto de vista de população trabalhadora, na verdade não é tão importante. Porque são coisas que não vão trazer... um prejuízo à saúde desse trabalhador, assim, um prejuízo real. Pode ser um pequeno prejuízo, afinal de contas, a pessoa que tem uma gripe pode ficar de molho alguns dias, se sente muito mal e tal, mas normalmente não vai trazer um grande problema. Porque ele já tem uma resistência. Porque ele já tem uma resistência. Então, por exemplo, você... E já tem acompanhamento mais monitorado de vacinas e tudo que tem já de mecanismo também para que essa resistência seja mais forte. Então, também isso... E a própria natureza, o trabalhador, ele, de forma geral, ele é mais forte que a população, porque as pessoas que ficam doentes muito fácil, elas acabam sendo eliminadas do mercado de trabalho. Uhum. Elas terminam demitidas. Você comentando, Érica, essa questão, eu fiquei lembrando de uma questão mesmo, até de conscientizar o administrador hospitalar, principalmente. Porque, por exemplo, eu não vou contar qual é o plano de saúde, mas ele passou por uma mudança, o plano de saúde que nos atende lá em casa e nos atende aqui enquanto notícia para o trabalho. E antigamente, por exemplo, onde se atendia criança e idoso, só se atendia criança e idoso, porque boa parte das doenças que atingem, que faz parte do crescer e o envelhecer para morrer, elas são muito semelhantes e não causam nenhum tipo de risco às outras pessoas, e não são doenças, mas são coisas que podem abalar a sua saúde, mas que faz parte do processo de nascimento e envelhecimento, e era atendido somente numa unidade. E nos casos de emergência, e que poderia ser uma pneumonia, poderia ser todos esses riscos, eram atendidos em um outro tipo de unidade e não se misturava. E de repente houve uma mudança no processo administrativo do plano de saúde, um plano comprou o outro plano, nessa história de um monte de plano quebrarem que a gente ouviu por aí. E hoje a gente vê um departamento de enfermagem, onde a sala de enfermagem onde você vai entrar para receber o seu pronto atendimento no pronto-socorro, ela está aos fundos de um corredor fisicamente administrativo, onde eu tô lá com a minha barriga de pré-natal, ou a mãe tá lá com essa criança no colo, ou o idoso tá lá para ser atendido, mas a pessoa que tá vindo com uma pneumonia passa no meio para poder ter o pronto atendimento, para ser socorrido e ir pro hospital. No meio. O profissional que estava lá atendendo esse paciente passa de volta no meio de quem está na sala de espera para ser atendido. Então, assim, olha a questão do risco aí, tanto para o profissional, né, que ele está levando para os outros profissionais do hospital inteiro esse risco, quanto para os próprios pacientes que estão ali aguardando por um atendimento que não era tão grave, era uma consulta de rotina. Então, o que acontece é aquilo que eu estava comentando um pouco atrás, sobre essa questão dos isolamentos.
e por que você precisa identificar. Isso está na NR15, né? Essa questão. Os isolamentos sim, só ele é mencionado ali, ele diz que, na verdade, no caso do atendimento para o profissional, o trabalhador da saúde, né, que ele trabalha constantemente com pacientes em isolamento, então a ele é devido o tal do grau máximo de insalubridade, tá? Então, o assunto da NR15 é mais nessa linha. Mais a insalubridade, mais que é devido em termos de dinheiro. Exatamente. Agora, a questão, por exemplo, de você ter essa confusão, né, de você ter tudo misturado, vai fazer com que todo mundo fique em risco. Então, no fundo, vamos supor... o paciente, o porteiro, o atendente, o recepcionista, o médico, o enfermeiro. Mas isso aí é onde... A família deles quando leva para casa. Exato. Aliás, essa história de você levar, se for um trabalhador, né, a pessoa leva uma doença ocupacional para casa e contamina as pessoas em casa, enfim, chama-se paraocupacional. É contaminação paraocupacional. Tratada também pela Fundacentro? Tem pesquisa sobre isso lá? Tem não. pouca coisa, acho que não deve ter. Porque daí não envolve tanto o ambiente do trabalho, porque já mas isso você poderia ter, por exemplo, uma roupa em outro ramo, digamos assim, você pode ter uma roupa toda cheia de poeira, a pessoa vai lavar a roupa cheia de poeira em casa e ela pode adquirir uma doença pulmonar devido à poeira presente na roupa. Então a mulher do cara que não trabalha, ela pode ter isso chama-se doença paraocupacional. Mas voltando para a questão do risco biológico. Então, o que acontece é que essa separação em áreas, né, essa identificação desses pacientes que possam trazer doenças que são mais facilmente transmitidas, porque, por exemplo, nós aqui, mesmo num atendimento comum, normal, de saúde e tal, se você suponha que você vá só fazer uma consulta e você fique só numa consulta, como aqui, nós conversando, sem haver nenhum tipo de exame, sem nada. Então, você não vai transmitir HIV, você não vai transmitir uma hepatite. Agora, uma pneumonia é possível. Então, essas doenças que são de transmissão pelo ar ou por mãos, né, por gotículas, que então quando você espirra, ou ainda alguma doença que quando a pessoa, por contato também, então a pessoa, por exemplo, rotavírus, que você consome alguma coisa, pega na mão alguma coisa aí, ingere isso e você tem uma diarreia, alguma coisa assim. Essas doenças, essas pessoas, elas estão transmitindo facilmente esses agentes. Elas não deveriam ficar circulando, né, no meio dos demais. Você tem que ter essa separação física, só que isso tudo tem um custo. E por isso mesmo é que muitas vezes os serviços de saúde não fazem muito bem essa separação. E nem, porque aí você tem que ter profissionais para isso. Esquecendo, né, Érica, que o custo depois para ele vai ser bem maior. Porque daí você tem mais usuários dos serviços consumindo na prática, inclusive o seu próprio funcionário, né? É um risco que volta para ele e ele não tem essa consciência. Então, essa parte de identificação... Em termos de custo, né? Ele pensa num custo momentâneo, mas ele não pensa na bola de neve que vira o custo disso. Sim. Então, o que acontece é que isso é algo que tem que ter um investimento, tanto na parte, por exemplo, de estrutura, de infraestrutura física, como você estava falando, eu tenho unidade separada, eu tenho área separada e tal, mas além disso eu também tenho que ter todo um investimento na organização do trabalho para essas pessoas poderem ter um papel bem definido, aquelas que atendem um tipo... não ficarem trocando o tempo todo, não haver tanta mudança assim brusca, para que as pessoas possam dominar bem os procedimentos, porque... Conhecer seu paciente, né? Então, seja um enfermeiro, seja um profissional de saúde, você saber que a Regina já tem AIDS, porque a Regina já esteve aqui. Você saber que a Regina já tem pneumonia, porque a Regina já esteve aqui, eu tenho um pulmão mais fraco, ou está num tratamento. Você já vai ter um histórico, não só numa ficha, que hoje também é inadmissível, né? A gente chegar para ser atendido dentro de um plano que você já está há 20 anos e mesmo que aquele profissional esteja te atendendo pela primeira vez, ele não poder puxar sua ficha online e ter aqui as informações, como eu tenho aqui a informação da Érica. É inadmissível, né? Uma coisa para a gente pensar bastante e discutir em termos de saúde e segurança do trabalho também. A tecnologia está aí aliada a você,
É inadmissível que não tenha assim, um histórico lá. Não é nem tão custoso isso. Desculpa para o Boi Dormir dizer que é tão custoso isso, porque não é. Né? Tem custo, mas não é um custo extraordinário em termos de benefícios e tudo mais. É uma coisa mais de cultural. É como se a gente estivesse indo aqui no nosso país, né, Érica? Levando as coisas assim com a maré. Primeiro, apagar o incêndio todo dia. A gente causa o incêndio pra gente apagar? Até quando, né? O que a gente é importante a gente já no encerramento, agora a gente frisar com relação, já no fechamento que vocês já deram 20 minutos, como a gente fechar essa questão, que mensagem que você passaria sobre essa questão dos riscos biológicos, né? Então, a questão a mensagem principal, acredito, é que o risco biológico, ele é um risco disseminado na sociedade, mas que em certos ambientes de trabalho você tem realmente um risco aumentado. E que para você poder evitar que isso se espalhe, porque ele é facilmente transmitido, então eu estou pegando no meu trabalho, eu posso levar para outros lugares, eu posso levar para a minha família, posso levar para o clube, posso levar para a escola, meu filho vai levar para a escola e tal. Então, para poder evitar essa disseminação, as pessoas elas têm que entender que esse risco você tem que evitar a transmissão, você tem que ter bloqueios, né? Então, quando eu, por exemplo, lavo as mãos, uma coisa extremamente importante para profissionais de saúde, e que existe não é só no Brasil, fora do Brasil também tem muita dificuldade, é você ter essa lavagem das mãos, a higienização das mãos corretas, né, de forma correta, tá? Você ter, e com uma certa frequência, você também utilizar não deixar, por exemplo, todos aqueles, tem profissionais de saúde que deixam os perfluocortantes, na verdade as agulhas, as seringas, os bisturis e tal, tudo espalhado, jogado, e vem um outro trabalhador e se acidenta com aquilo, né? Então, esse tipo de coisa é extremamente importante para você evitar também isso de disseminar e saber identificar. Então, na verdade, para você não pegar, você tem que impedir o contato. Qualquer contato, mesmo sendo um contato breve, você pode, né? Você tem a possibilidade de adquirir aquela doença. Então, quanto tempo leva para você adquirir um HIV num acidente com uma agulha, numa perfuração? Segundos. Alguns segundos. E tem que ver o que é o desespero, porque já aconteceu de eu estar no local e ver o desespero de toda uma estrutura quando rola um acidente como esse com um enfermeiro. Então acabei de me furar, eu já presenciei, então é uma coisa bem agoniante. E aí o que acontece? Na verdade, a pessoa ela tem que estar, quando ela está trabalhando, então o ideal, que é praticamente impossível você ter, é a pessoa poder ter um ambiente com calma, onde ela possa ter atenção. Mas para isso você também teria que ter uma força de trabalho maior, você teria que ter mais profissionais. E aí, à medida que eles vão diminuindo o número de profissionais, então você aumenta a tensão, o estresse, e você aumenta a desatenção. E aí, com isso, você também pode aumentar o número de acidentes. Então, por exemplo, fazer esse tipo de mudança na organização do trabalho também contribuiria para diminuir. E aí fica esse nosso convite. Agradeço mais uma vez você estar aqui. Quem quiser saber outras informações sobre isso, pode conectar a Érica através da Fundacentro. Lá vocês falam com o pessoal da comunicação, eles põem vocês em contato com a Érica. E deixando um reforço, né? Por exemplo, hoje a gente vai trazer matérias complementares da saúde e segurança. A gente está em contato com os órgãos que a gente pesquisou durante o ano passado e esse ano. Já existem roupas que elas já são biologicamente descartáveis e elas vão ficar lá, dos profissionais de saúde e dos pacientes também, então elas vão ficar lá impedindo que essa contaminação biológica siga. Então já avançou bastante a tecnologia, por que a gente ainda não está usando? Realmente, gestor que nos ouve, que pede para baixar os nossos programas, tem argumentos, se você pesquisar a fundo, para provar que o investimento nisso não vai ser custo, vai ser um investimento que vai trazer benefícios para todos, para os funcionários, para os gestores, para os empresários, para a nossa sociedade. Agradecimento lá a Alexandra Rinaldi, a Cris, a Débora, todo o pessoal de comunicação da Fundacentro, a direção, que
tão bem nos acompanha e nos assessora em tudo, dando essa consultoria, esse monitoramento para que a gente leve informações até vocês. A Regina aqui vem bem como leiga mesmo. A ideia não é ser especialista nisso não, é ter eles aqui e eu estar na sua condição aí que nos assiste, que quer fazer a diferença, mas tem curiosidades, tem anseios, mas também não vai ser técnico, vai continuar sendo jornalista, vai continuar sendo professor, mas vai influenciar para que a mudança aconteça nesse meio. Agradecimento a toda a nossa equipe, porque esse aqui é um sonho realizado de fazer comunicação que transforme na área de saúde e segurança do trabalho, disseminando a cultura da saúde e da cultura prevencionista, do prevencionismo, a gente prevenir a coletividade. Agradecimento a Deus Pai Todo-Poderoso, que eu possa continuar aqui à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Se você gostou desse programa e você quer ser um investidor da notícia, você já sabe como está a tua imagem, Érica? Conhece o seu melhor ângulo? Como é que será que a Érica está levando o produto ou o serviço dela a público? Se você aí que está nos assistindo e pensou, de 0 a 10 a minha comunicação está precisando melhorar, aí vocês vão entrar em contato com a Regina, porque o Notícia para o Trabalho, ele trabalha vendendo soluções de comunicação que transformem. E a gente vai ter, na certa, um produto que vai te ajudar a se destacar no mercado. Para saber outras informações, entre em contato através do telefone, WhatsApp 11 993 87 3713. 11 993 87 3713. Obrigada mais uma vez. Tchau!